da TV Guarulhos e também do Facebook do Guarulhos em Destaque. Está iniciando mais uma edição do debate. O Debate Guarulhos, comigo, Lucas Braga, na retaguarda, o Felipe Poi. Nosso muito obrigado a você, boa noite. O nosso presidente, Fernando Mauro. Olha só, eu quero começar o programa antes de chamar os destaques, fazendo um alerta para a família brasileira. Olha, é importante que haja uma conscientização da família brasileira em discutir em casa algo que é pertinente. Eu quero registrar porque tem que ficar na sua agenda. Se você não discutir política na sua relação familiar, explicar para o seu filho, para a sua filha, a importância de escolher bem o seu representante, escolher bem que eu digo é no contexto geral. Não deixe para a última hora a escolha do seu representante pegando um papel, um santinho no domingo. Não transfira a sua responsabilidade para uma outra pessoa. É importante que você participe das eleições de uma maneira inteligente. Tudo bem? A partir de agora, os destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela Lucas Braga, trazendo a operação contra o cerol. Em Guarulhos, a Sabesp também realiza hoje, terça-feira, manutenção no sistema de bombeamento. Parceria entre a Prefeitura e o Instituto Butantan está levando aí o atendimento da pandemia para toda a classe indígena no município. Essas e outras informações no portal guarulhosendestaque.com.br com 100 mil visualizações. Boa noite, Daniel Viso. Boa noite, Geraldo Júnior. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Daniel, você lidera, você comanda, você é o CEO da Lumar, do Grupo Lumar. Agora, em tempo de pandemia, o que mais está acontecendo hoje no Ministério Público são denúncias envolvendo governadores e prefeitos no uso de maneira equivocada do dinheiro público. Processo contra síndico de condomínio, como é que se avalia isso? Porque o síndico, ele tem algumas obrigações, né? Que na prestação de contas, de maneira transparente, sempre fazer 3 orçamentos. Você, nesses longos anos do Grupo Lumar, já se deparou com esse tipo de problema? E quando acontece e por que acontece? Bom, primeiro, lamentar a malversação do dinheiro público por parte de governadores e até prefeitos pelo Brasil afora. A liberação da licitação, né, nos moldes da Lei 6.000, da Lei de Licitações, e aí abriu a oportunidade de maus brasileiros se locupletrarem, principalmente nesse momento de pandemia. Mas, respondendo à sua pergunta, viu, Geraldo? A questão do síndico de condomínio, o síndico é o responsável, civil e criminalmente, por todos os atos praticados, né, em relação ao dinheiro que é arrecadado dos condôminos para que ele possa gerir o condomínio, né? Nós sabemos que hoje, em São Paulo, principalmente, nós temos condomínios que são verdadeiras cidades. Moram 6 mil, 7 mil, 8 mil pessoas. Então, tem cidade no Brasil que não tem a quantidade de habitantes que tem alguns condomínios. Verdade. Então, esses síndicos, eles têm conselho fiscal, e ele tem que dar conta de todos os gastos, né, das movimentações financeiras. Mas, lamentavelmente, né, em alguns casos, também esse representante dessa sociedade condominal acaba fazendo mau uso desse valor, ou direcionando compras, ou contratando empresas sem
ao devido cuidado, empresas de prestação de serviço, seja de mão de obra, de portaria, segurança, limpeza e outras, manutenção predial, elevadores, reformas, sem apresentar para o seu conselho, como você disse aí, 3, 4, 10 orçamentos, ou sem fazer reuniões periódicas com a sociedade interna, a sociedade condominial. Aí, Geraldo, eu diria que o que acontece com o Estado acaba acontecendo com o condomínio. Né? Então, aonde todos acabam acreditando muito naquela pessoa, não, ele faz um bom trabalho, ele é bonzinho, ele é melhor que o antecessor, mas ninguém fiscaliza. E quando que ninguém fiscaliza, eu acho que a oportunidade faz o ladrão. Então, a recomendação é que todos da sociedade condominal, eles estejam junto com o conselho, estejam juntos com o síndico nessa questão aí de ficar avaliando as contas mensalmente. Estou conversando com o senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso. Daqui a pouco conversar com o professor Vera, que acaba de chegar nos estúdios da TV Guarulhos, viu a caráter, está fazendo frio nesta noite de terça-feira. Agora, é evidente que hoje o síndico, ele tem algumas tarefas nesse tempo de pandemia que é importante você tomar alguns cuidados. Você que está em casa agora me acompanhando, você vai tirar suas dúvidas para você também não abusar daquilo que você pode em relação ao síndico. Por exemplo, o síndico, ele pode, Daniel Viso, tomar decisões nesse tempo de pandemia de fazer qualquer tipo de obra, autorizar qualquer tipo de obra sem consultar o conselho? Então, Geraldo, eu acho que a palavra de ordem nesse momento é bom senso. Mas a questão de obra necessária, se ela for necessária, houve uma ruptura de cano, houve algo emergencial, obviamente que nesse momento o síndico vai ter que correr atrás e fazer os reparos. Agora, se for uma reforma dentro da unidade autônoma, dentro de um apartamento, ele vai pedir a RT do engenheiro, do arquiteto, e vai conversar com as pessoas para que eles deixem para fazer essa manutenção ou essa reforma após esse período de pandemia. Né? Mesmo porque essa também é recomendação das autoridades sanitárias. Estou conversando com o senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso. Agora eu vou conversar também um pouco nesse bate-bola do debate Guarulhos, um debate democrático. Na semana que vem já tem agendado também. Você, Geraldo, você não convida também o pessoal de outros partidos? Hoje, por exemplo, trouxe aqui um outro pré-candidato. Vou trazer. Não dá para trazer todos, porque em Guarulhos são mais de 1000 candidatos. E pelo espaço que eu tenho aqui diário, não consigo trazer todo mundo. Não tem como. Né? Só mágico consegue. Professor Vera, muitíssimo obrigado pela atenção com o colega jornalista aqui. Atenção sua em comparecer nesta noite de frio na cidade de Guarulhos. Professor, os desafios de fazer campanha em tempos de pandemia, você já se deparou, né? E como é que você está tentando melhorar, né, o seu projeto, porque não dá para conversar nas residências, tem que se utilizar nas redes sociais de uma maneira sábia, porque do contrário as pessoas também não vão dar importância. O que você está fazendo? Geraldo, primeiro, boa noite. Obrigado novamente uma oportunidade aqui, né? Como você disse, minha caráter que esfriou um pouquinho hoje. Verdade. Eu já tinha um viés mais online, né? Então acho que isso aí eu vou potencializar, mas tem uma variante aí que é bem importante. Que é nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão lutando para sobreviver, tanto pessoalmente, como as famílias, e quanto aos seus negócios, né? O CPF e o CNPJ sobreviver, você falar de política para a pessoa, sim, eu acho que até, não sei se é imoral, mas eu acho que não é um momento propício a isso, né? Então eu estou procurando, e assim como eu já tinha planejado, e assim como é a minha característica, né? Desde a última eleição para cá, propor conteúdo, né?
coisas de fato propositivas, né? Eu sou da área da saúde, professor de educação física, então eu utilizo um pouco o meu viés educador para propor um conteúdo para que as pessoas possam se exercitar em casa, para que as pessoas possam ter uma saúde emocional e mental, né? Hoje eu estou preparando um material que é para as pessoas, que eu tenho 3 filhos em casa, eu sei dessa dificuldade, né? Então, assim, algumas dicas para que a gente possa entender melhor os nossos filhos, aproveitar esse momento que está ali junto, para conhecer mais os nossos relacionamentos, né? Então, assim, eu estou indo por esse caminho, tentando fazer talvez algo mais do que a política. E fazer as pessoas entenderem que a política, como diriam os atenienses, né, que é cuidar do povo, eu acho que é um momento agora daqueles que se dizem políticos, de fato, já cuidar do povo. Né? Eu vejo nas redes sociais muitas lives. E aí, tudo que você faz de maneira desorganizada, qualquer coisa. Já aconteceu comigo, sabe? Uma vez eu fui marquei uma viagem, e aí, na pressa, e uma frase pronta, a pressa é inimigo da perfeição, chamei o táxi, e aí, cadê a mochila do meu filho? Ninguém perguntou, estava com o meu caçula. Desde esse dia, eu melhorei a questão de planejar. Você fazer uma live sem conteúdo, você não vai ter visualização. E hoje, na rede social, está algo sem controle. Todo mundo se acha no direito de fazer uma live. E você, assim como nossos convidados, eu gosto de fazer live porque é uma maneira de eu mostrar o meu trabalho. Eu acho que é uma maneira equivocada. Você vai mostrar o seu trabalho de maneira planejada. Hoje, por exemplo, como bem disse o Daniel no início dessa entrevista, as pessoas querem falar de emprego. O empresário está preocupado com seus encargos sociais. Quando você discute família, quando você discute com sua família, senhores e senhoras, a questão da política, a importância de discutir política em casa de uma maneira transparente. E aí entra o papel do pai na discussão. Olha, filho, eu conheço, quero discutir com você. E não algo que eu quero discutir com você, pai, com você, mãe. Não demonstre nesse momento autoridade. Olha, você tem que votar nesse fulano aqui, senão... Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Eu e o Daniel passamos por isso. Os nossos pais eram mais exigentes, passamos pela ditadura. Mas hoje, né, é um outro momento. Eu acho que a maneira, o tom de voz, como você conversa com seu filho, você vai conquistar. Resumindo a minha pergunta, a base familiar hoje, do diálogo, de você inserir nessa sua discussão, você entende que você vai conquistar a atenção das pessoas? Eu acho que eu tive o prazer de ter tido um laço familiar, uma estrutura familiar ótima, né? Desde os meus avós aos pais, enfim. Eu dou exemplo em algumas palestras que eu vou, em algumas conversas, que assim, meu avô teve 11 filhos. Caramba. Né? Eu imagino, claro que diversas idades, né? Imagine ele sentado numa mesa para tomar o café da manhã. Né? Então, era um café preto com leite e um cuscuz ali para comer. E, pai, eu queria o meu mais clarinho. Não tinha essa de o mais claro ou mais... Não, tudo igual. Eu, que tenho 3, ainda que é um número, né, expressivo, vamos dizer, nos dias de hoje. Mas algumas pessoas têm 1. Eu acho que o diálogo agora se faz, de fato, muito necessário. Né? Eu consigo hoje tentar entender um pouco qual que é a característica do meu filho. E eu acho que eu dou liberdade para que ele possa, né, se descobrir, que uma das coisas que eu mais busco hoje, nas minhas atividades, é fazer, é claro que passando por mim, fazendo com que as pessoas busquem a sua originalidade. Né? Quem é você? Né? O que você veio trazer? Então, assim, até esse material que eu estou propondo é que, de fato, você sente com o seu filho, que você diminua o seu tamanho, né? Porque uma coisa é você falar... Eu concordo com o que você está falando, dessa leitura, né? Outra é você abaixar, olho a olho, né? Não precisando aumentar o tom de voz, mas sendo firme, tendo autoridade, não autoritarismo, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade, é um exercício, né? Exercício. Um exercício de exposição, né? Você acaba se expondo. E você vai conquistar o respeito dele. Acho que muito mais do que simples conquistar o medo, né? O medo, você em casa. De que maneira você está conversando com os seus filhos? O medo... Você não conquista, você impõe. Daniel Viso, você que já tem filhos adultos, 2 médicos, é isso? Tenho 3 filhos, né? 2 médicos? Não, uma médica, um advogado e o outro administrador. Tá. Hoje,
Você entende com a sua experiência, com a sua vivência política e administrativa, você acha que hoje, eu já fiz essa pergunta em outras ocasiões, mas para você que não acompanhou o nosso programa, né? Cadê o nosso Facebook, Lucas Braga? Você pode acompanhar no nosso Facebook de segunda a sexta, está aí na tela, Guarulhos Destaque, nosso Facebook, às 20 horas. Se você perdeu o programa às 20 horas, no mesmo dia, você vai encontrar no nosso YouTube, viu, Lucas? O nosso endereço no YouTube, Geraldo JR da TV, o Lucas já vai colocar aí. Você pode, no mesmo dia, todos os dias, quando termina o programa, tá certo? No Facebook, você vai encontrar no nosso endereço no YouTube. Daniel, você entende que a família hoje se torna uma base, um alicerce para a definição da política, porque nesse momento de pandemia, as escolhas começam na discussão em casa. Como bem disse o professor Vera, a maneira como você conversa com seus filhos, falando de política, você vai ter a atenção dele. Exatamente. É como você frisou nos bastidores a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Meu ídolo. Né? Então você acha que a maneira como falar de política em casa, você vai ter atenção ou não dos filhos? Olha só, eu acho que a palavra de ordem também, estou gostando disso, de palavra de ordem, hoje eu estou sendo redundante. Respeitar a opinião. Uma coisa é o colega ter 3 filhos ainda pequenos, a formação do caráter, da educação, eles estão crescendo e vão ser espelhos do pai, do bom pai e da boa mãe. O outro exemplo é o meu exemplo, que os filhos criados, já estudados, cada um com a sua vida, é diferente você estar educando e passando princípios do que você conversar com seu filho que já é adulto, né? A filha 28 anos, filho de 36 anos, filho de 35 anos. Então, aí é respeitar a opinião, é troca de ideia, mas sem truculência, né? Sem divergência, né? Então, é com aceitação. Então, existem 2 modelos de família, né? Aquela que eu represento hoje pelos filhos já crescidos e hoje comigo convive só a Beatriz, né? Os outros 2 não, diariamente, né? Os outros 2 eventualmente, por cada um no seu canto, mas mesmo assim eu percebo que às vezes nós, né, como o pai, a gente tem que de algum momento discutindo política, você vai discutir política todo dia, porque é massificante. Hoje as mídias tratam muito disso, e em algum momento a gente se pega querendo impor a sua condição, né, de pai. Mas a condição, você percebe que a condição é de igualdade. E não tem, você não está mais ensinando porque aquela pessoa já aprendeu, né? Ela já aprendeu a ter opinião própria, ela já aprendeu a debater, ela já aprendeu a respeitar. Então, essa é a diferença de 2 famílias hoje, né? Bacana, Daniel Vilas, o senhor do Grupo Lumar. Professor Vera, hoje a discussão é saber utilizar o nosso endereço na tela do Facebook do Guarulhos Destaque. Curta e compartilhe, por favor. Todos os nossos programas de segunda a sexta, 21 horas, na tela para você. Professor, a gente sabe que hoje você conquistar um voto representa muito. Eu conheci um cidadão há 20 anos atrás que ele saiu candidato e ele não votou nele mesmo. Só para você entender. Então, ele não acreditava na própria proposta, viu, Daniel? Certo, né? Mas, enfim. Hoje, quando se fala, olha, preciso do seu voto, eu faço uma comparação quando você vai fazer um currículo. Tudo que você está escrevendo ali, quem recebe, ou vai concordar, e se concordar, vai questionar a sua capacidade. Você entende dessa maneira que hoje, para conseguir um voto, quando você se apresenta, você tem que estar preparado para os questionamentos? Tem um grande estudo, né, um autor que ele fala, é um livro, a capa do livro, né? O povo sabe votar? É a pergunta, né?
Então, assim, acho que as pessoas votam definindo por diversos conceitos, né? Por favor. A minha linha de atuação é o esporte e a saúde preventiva, né? Eu falo assim, dentre as prioridades, eu gostaria muito que o país tivesse ótima saúde, ótima educação, segurança, saneamento básico, moradia e esporte. Mesmo eu sendo do esporte, eu entendo que dentro das prioridades das pessoas, às vezes o esporte não é a principal situação, né? Isso é verdade. A gente tem um filho passando fome e eu vou falar para ele de lei de incentivo ao esporte para um time de futebol, tipo Guarulhos tem que ter um time na primeira divisão. Talvez ele não vá visualizar de fato isso, né? Mas se eu fazer ele entender que através de uma atividade física, através de uma organização de uma sociedade, de um time, a gente possa, eu acho que fica mais fácil, né? Então, assim, a conquista do voto, na minha opinião, vai muito de encontro ao que de fato eu tenho hoje, o que eu já fiz e o que eu proponho, né? E até dando uma contextualizada para a pessoa, quem sou eu dentro desse universo dele, né? Então é claro que eu entendo que em alguns lugares não vai chegar ao meu perfil. Em alguns lugares as pessoas vão estar deficitárias de diversas outras coisas, né? Não dá para eu ir no hospital, uma mãe com a criança no colo, e eu estar falando para ela que a prioridade na vida dela é a educação física para o filho dela aprender a jogar basquete, né? Então eu acho que a gente tem que saber também ouvir, como o doutor muito falou, assim como o respeito que a gente tem com a família, com os nossos pais, ouvir os eleitores também. Sim. E cabe a nós muitas vezes orientar, né? Tem uma cena gigantesca de um filme que chama Invencíveis, né, que fala sobre futebol americano e tem o Mandela como pano de fundo, em que eles vão mudar a bandeira do país e ele está tendo uma discussão e ele chega lá e ele fala, vocês votaram em mim para que eu pudesse orientá-los naquilo que eu acredito, então vocês precisam confiar em mim, né? Então eu acho que a gente tem que ouvir e às vezes, na medida do possível, orientá-los, porque talvez o desconhecimento de um contexto maior pode causar uma verdade parcial, né? Esse então, pano de fundo foi interessante. É. Eu respeito muito o Mandela, a sua história serve de referência para muita gente, né? Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos enquanto a gente muda a pauta. Daqui a pouco, no Debate Guarulhos, os nossos convidados. Dr. Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar, Professor Vela. Voltamos em 2 minutos, na tela, Lucas Braga. Sejam bem-vindos mais uma vez na BuyHawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na BuyHawk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na BuyHawk da Timóteo Penteado, 3.142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta na tela com o Debate Guarulhos pelo Facebook do Guarulhos em Destaque e pela TV Guarulhos, canal 3 e canal 508 da Vivo TV. Olha o nosso endereço no YouTube, Geraldo JR da TV. Então, se não acompanhou o programa, hoje você ainda pode acompanhar lá no YouTube. Assim que termina o programa, já fica disponível esse programa no YouTube. Então, fácil, Facebook e YouTube para você. Daniel, como proceder quando alguém do condomínio é candidato, é pré-candidato nas eleições, porque ainda não ocorreu a convenção, então ele é pré-candidato. É permitido fazer campanha dentro do condomínio? Bom, de novo, nós vamos partir para bom senso. É evidente que nós temos lá salão de festa, nós temos áreas
em todos os condomínios que possam haver reuniões. Não é... A nossa Constituição diz que é livre a associação, é livre a reunião, mas em condomínio deve-se consultar o síndico e seus condôminos, seus moradores, né? Se eventualmente eles permitem que venha um candidato X ou, nesse caso, um pré-candidato do próprio condomínio, né? Para que essa pessoa possa falar sobre quais são as suas pretensões, né? Agora, impositivo, não, né? Essa pessoa, eu recomendo que essa pessoa contrate em outro local, um buffet, uma área de eventos, né? Ou se reúna em outro local e convide os moradores. Ele não pode chegar, por exemplo, passar em cada apartamento, deixar lá um comunicado, não pode fazer isso. Não, porque ele vai ter que seguir exatamente o que diz o regulamento interno e a convenção do seu condomínio. E a convenção do condomínio e regulamento interno provavelmente contenha aí as diretrizes para esse tipo de atividade. Eu diria que em quase 100% ela é proibida. Por isso, do bom senso e da conversa e do pedido de autorização. E também do consentimento de todos os outros moradores. Estou conversando com o Daniel Vilas, o senhor do Grupo Lumar. Eu estou recebendo aqui uma informação da Prefeitura de Guarulhos com relação à vaga de emprego, hein? Por meio da Secretaria do Trabalho, 90 vagas para ajudante de armazém. As oportunidades estão disponibilizadas por uma empresa cadastrada no Centro Integrado de Emprego. Tá? Os interessados devem ter ensino médio completo e experiência. Entre as funções da vaga estão realizar o processo logístico, separação, movimentação e armazenagem, etiquetagem, auxiliar de inventário, receber e expedir produto. Você encontra mais informações desta vaga, dessa oportunidade de emprego no nosso portal. Essa matéria está no nosso portal, guarulhosendestaque.com.br. Tudo bem? Salário a partir de R$ 1.382. A empresa oferece vale transporte, vale refeição e convênio médico. Professor Vela, hoje a gente falou aqui de live, falamos de relacionamento, mas a questão de ordem é a seguinte. O Brasil, muito se fala que a nossa democracia, muitas vezes não sabemos aproveitá-la. No domingo passado tivemos, podemos chamar de incidente, porque soltar fogos dos três poderes em direção ao Supremo, você pode até não discordar do Supremo em algumas ocasiões, mas eu acho que tudo tem limite. Você acha que a democracia no Brasil está fora de controle? Eu acho que é uma democracia muito jovem ainda, né? A gente precisa de fato amadurecer. Eu não acho que a democracia está fora de controle. Eu acho que é justamente pela precocidade dela, pelo não amadurecimento, que a gente às vezes não entra no assunto que a gente falou agora há pouco, de respeitar a diversidade, né? Respeitar a diferença de opinião, né? E aí eu quero impor a minha opinião. O meu receio, meu medo é quando tenta se impor uma única verdade, né? E às vezes até em discussões simples, né? De família, de bar, como a gente falou, de restaurante, se tem um escalonamento hierarquicamente do mais velho, ou daquele que estudou mais, ou daquele que está lendo mais, ou vendo mais jornal, e aí a opinião dele é dita como verdade. Às vezes eu até fico meio receoso em algum grupo de WhatsApp de me posicionar, mas eu falo, não é possível que essa verdade está sendo colocada e acaba sendo todo mundo concordando. Então eu acabo sendo até a contraposição, né? E criando ali um momento de discussão. Eu acho que é difícil a democracia, mas eu acho que é o melhor cenário para que a gente possa respeitar as instituições, fortalecer as instituições, e aí eu acho que a partir disso gerar com respeito os diálogos diários, né? Os diálogos nossos de pai e filho, de amigo, de esposa, né? Respeitar tudo isso. Eu dou um exemplo que eu tenho em casa agora, e por diversas vezes eu estou fazendo a comida e minha esposa está trabalhando, porque é a parte online, né? Ela tem uma loja. Eu estou cuidando dos filhos e ela está trabalhando, e vice-versa. Então, assim, os papéis... Estou invertido. Eles acabam... Então, se
será que estão invertidos ou será que de fato pode ter essa mobilidade, né? E Eu vou- esse respeito, né? Verdade. É uma discussão. E você em casa, você acha, aliás, muito obrigado pela audiência de qualidade, você acha que há um exagero de alguns em benefício de outros, ou não, ou eu estou equivocado? Ou será que alguém está se aproveitando do momento para estar na mídia de qualquer maneira? Porque hoje, para estar na mídia, ou nas redes sociais, para ter visualizações, muitos se aproveitam para falar mal do governo, seja ele qual for. Daniel Viso, com a sua experiência, você que veio do Exército, é um militar de carreira, as pessoas não estão sabendo aproveitar da democracia. Hoje as pessoas estão se envolvendo em atos de violência por não ter conhecimento do conceito da democracia? Geraldo, eu vejo que há muita insatisfação no mundo por quase nada. Eu tenho 60 anos. Eu estive no Exército por uma década. Eu sou empresário. Estou na atividade privada há 30 anos. Eu já fui funcionário público municipal, funcionário público federal. Sou empresário. Estou comentando tudo isso porque nós construímos uma vida profissional. Antigamente a gente ia para o colégio, do colégio nós íamos cursar uma universidade, começávamos a trabalhar e nós olhávamos lá na frente que tinha o presidente de uma corporação e a gente se espelhava nele. Um dia, quem sabe, eu vou chegar naquele ponto. Mas eu vou construir isso. Comentei ainda há pouco que ontem eu assisti o programa Roda Viva. Viu? Vou fazer um pano de fundo. E nós tínhamos lá o nosso ministro Barroso respondendo aí à bancada. Eu adorei esse ser humano. Ministro da mais alta corte, da Suprema Corte Brasileira, inteligente, elegante, educado. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem que se espelhar no que é bom, né? Eu não estou querendo entrar no mérito de Supremo Tribunal, não é nada disso. É o meu exemplo. Então, tudo isso demandava muito tempo. Então você sabia que ia construir a sua vida, depois você ia casar, ter filhos, comprar imóveis, construir seu patrimônio, educar. Hoje não. A insatisfação é tão grande que parece que tudo é para agora. E que tudo está errado. E que nada que se faz está certo. E é uma intolerância sem precedente. Então, este é o grande problema, não só do Brasil, Geraldo, do mundo. Então, acho que todo mundo tem que parar, respirar e não é assim. Ninguém vai construir nação nenhuma, ninguém vai se dar bem se continuar com essa loucura, com essa bagunça, com essa insensatez. Né? Então, insensatez que faz com que as pessoas joguem fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal. Então, nós aprendemos que, desde pequenos, todas as mães, todos os pais ensinaram os seus filhos que norma legal tem que ser cumprida, tem que respeitar, né? Então, podemos ter opinião divergente, mas o respeito é fundamental, isso que não está acontecendo hoje. Estamos debatendo política de uma maneira criativa e versátil, e você em casa pode discordar, fique inteiramente à vontade. Eu vou respeitar a sua opinião, você é muito importante neste contexto. Afinal de contas, nós não estamos inventando a roda, porque a roda já existe. Senhores, o governo cria o Conto Digital para depositar benefícios sociais a cidadãos. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que regulamenta a abertura de contas de poupança social digital, sem a cobrança de taxas de manutenção. O serviço pode ser usado para o pagamento de benefícios sociais durante a pandemia de coronavírus e para algumas hipóteses de saque do Fundo Garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS. E por falar em rede social, hoje, eu não queria usar esse termo moda,
porque não é correto. Eu vou usar a mania, de fake news. Essa semana que passou, do feriado do dia 11 para o dia 12, em Guarulhos apareceu na rede social, alguém publicando um vídeo dizendo que o hospital de campanha do Parque Secap tinha material incompleto. E é evidente, desculpem, que quando você publica isso, você sabendo que é mentira, porque primeiro entrou o conselheiro da saúde, né, funcionário de carreira, foi lá e disse, não, isso é mentira. Depois o diretor. E a impressão que passa, senhores e senhoras, é que é chegado o momento que você no desespero, desculpa a minha garganta hoje, você no desespero de apoiar alguém, você pode discordar do Daniel Viso, porque ele torce pelo Santos. Mas o contexto da resposta dele, você tem que respeitar. Você pode não gostar do prefeito, mas as atitudes que ele toma em relação à saúde, ao atual momento, você tem que respeitar. Você não pode falsificar. E aí você vai ser punido. Porque onde você fez essa gravação tem o IP. Eu não tenho procuração para defender as pessoas. Mas como cidadão guarulhense, eu acho que a eleição municipal, no Brasil inteiro, o maior desafio dos concorrentes a uma vaga na Câmara Municipal e no Executivo chama-se fake news, professor Vela. Eu acho isso uma das... de encontro ao que a gente estava falando sobre democracia. Eu acho que é um dos grandes golpes na democracia, são as fake news, né? Eu venho estudando hoje bastante um termo que chama heurística mental, que é os atalhos que o cérebro usa, neurolinguística, para que a gente possa ter até uma economia de energia, né? Exemplo, acordar de manhã e escovar o dente, né? Você pensar em escovar com a mão esquerda, é capaz de dar um tilt no cérebro. Sim. Então, assim, algumas coisas o cérebro entende que, já que acontece, automatiza. Sim. Então, assim, quando a gente começa a produzir uma quantidade intencional de fake news, você acaba criando uma verdade e aí isso interrompe de fato a democracia. Porque não está tendo uma discussão entre duas pessoas com ideias diferentes. Está tendo uma promoção de uma mentira em relação a uma pessoa, a uma ideia, a um conceito. E aí as pessoas acabam tomando as suas decisões em função disso, né? Está tendo até agora um congresso mundial sobre fake news, porque é sério no mundo inteiro, né? E o Brasil acabou não participando. Então, assim, eu acho muito sério quando as autoridades, os governantes, os políticos, os envolvidos no setor público não estão de frente na linha do combate ao fake news, né? Porque o cidadão, colocar a culpa no cidadão que pegou uma informação e às vezes passou, eu acho que é muito para ele. Mas ele também é responsável por isso, né? Sim, sim. Eu acho que, vamos pegar o exemplo nosso de Guarulhos. Na última eleição teve 1.112 candidatos. Sim. Uma das mais difíceis, né? Acho que atrás só de Belo Horizonte. Sim. Não tem uma TV aberta. Nós temos um canal com vocês daqui da TV Guarulhos, alguns Facebooks, tal, mas com a disseminação de lives, Facebooks, e cada um muitas vezes com as suas intenções, a população em si fica meio... Vai desligar. Vai desligar. Não vai acompanhar. Ou vai acreditar naquilo que faz bem para ele. Sim, né? sim. Acredita, não. Então você assistir esse, ele vai construindo uma pirâmide de uma mentira, sim, ou de uma verdade parcial, e que de fato está tirando ele de um voto consciente, de um voto mais preciso, né? Então eu acho que a gente tinha que ter muita atenção a isso. Eu, quando procuro claro que eu tenho as minhas ideologias e aqueles que eu apoio, mas quando eu pego algumas informações, até que seria boa para mim, para justificar o meu posicionamento ideológico, mas que são tão distantes, eu acabo fazendo uma coisa simples. Coloco a frase no Google, digito boato. Ali já tem sites especializados nesse estudo, né? Então, assim, simples, põe no Google para ver, né? Duvida um pouco dos dados que estão ali, né? Porque, olha, o que me chama a atenção, eu tenho um puro hábito, logo cedo, acordo muito cedo todos os dias, de fazer um check-in nos sites, sou assinante de alguns jornais, eu reservo quase 40 minutos para me informar durante o dia. Porque eu acho absurdo discutir, mas ao mesmo tempo eu quero fazer um alerta a você. De verdade, sem bandeira política, por favor. Apenas como pai que sou, como avô que sou,
como jornalista que sou, como advogado que sou, dizer o seguinte: quando você transfere sua responsabilidade para uma segunda pessoa, você está definindo a sua personalidade. Você está dizendo que você não gosta de ter responsabilidade. E aí você se apega àquilo que alguém está falando, sem buscar se aquela informação que chega até você é verdadeira ou falsa. Não faça isso. Não faça isso. Não queira agradar o espelho simplesmente para se tornar agradável naquele dia. Porque política se faz diariamente, com responsabilidade. Não deixe ser influenciado por alguém que nunca você viu, mas simplesmente por estarmos em um ano eleitoral, ela aparece como responsável por sua decisão. Cuidado com os influenciadores. Hoje virou moda da rede social. Virou profissão, né? Virou profissão. Esse tipo de profissional, por assim dizer, eles se aproveitam da sua ingenuidade para definir o seu futuro político. Desculpa, mas é verdade. Ingenuidade, Daniel Viso, seria a palavra de ordem? Eu acho que é interessante, o colega comentou de um filme, eu vou fazer alusão em outro, do Eu, Robô. Parece que todo mundo virou robô, ou as pessoas também perderam a capacidade de pensar e de analisar sob uma ótica do certo e do errado, né? E que no meio do caminho pode ter algo melhor do que certo, do que está certo, e algo pior do que está errado. Não é assim. O que é certo, o que é errado. E será que esses influenciadores, quando esses influenciadores pedirem para qualquer pessoa, vamos subir no 18º do andar de um prédio e todo mundo hoje vai se jogar de cabeça? As pessoas vão se jogar? Claro que não. Então, essas curtidas, eu gosto da pessoa, então curtindo, então essas pessoas se acham verdadeiros gurus, né? Então, por isso que temos aí tanta gente tentando influenciar negativamente. A gente aprendeu que antigamente tinha um líder positivo e um líder negativo, né? Então, todo mundo, olha, ele tem suas qualidades, mas ele tem alguns defeitos que nós vamos ter que melhorar, né? Para que depois todo mundo, quem sabe, se torne bons líderes no futuro, né? Hoje não existe essa mediação, né? E aí você vê tantos influenciadores. Pegar um gancho aí, viu, Geraldo? Não é uma questão política, é uma questão pessoal. Em que pese eu militar na política, eu me sinto na obrigação de repudiar veementemente qualquer ato, né, violento contra as nossas instituições, né? Eu acho que quanto às instituições e às pessoas que as representam. Então, muita gente conhece meu posicionamento político, mas ele jamais, né, vai estar de lado de alguém que vai aviltar a nossa Constituição, nossas normas legais e as pessoas que sempre trabalharam para a construção desse país. Eu vou fazer um intervalo. Chegou a notícia agora que o governador do Distrito Federal fechou a esplanada dos ministérios, né? Fechou. Foi fechada hoje a esplanada nos ministérios, porque o Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal descobriu que haveria outras manifestações, como invasões de ministério. É brincadeira esse tipo de comportamento. É aquilo que eu falei, é não saber aproveitar da democracia em benefício de uma comunidade. 2 minutos, já voltamos.
Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3142. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Aliás, o debate hoje foi simplesmente nota 10, porque eu tenho algo comigo que quando a gente convida pessoas com um conteúdo diferenciado, tá aí o endereço, obrigado, Lucas Braga, no YouTube, Geraldo JR da TV, no Facebook, Guarulhos Destaque, porque como o programa passa às 8 horas, você não pegou o programa às 8 horas, pegou só a metade. Ainda hoje vai estar disponível lá no YouTube a partir das 9 e pouquinho já está no YouTube. Mas, gente, no programa de hoje, eu fiz questão de discutir todos esses assuntos, discutir a importância da família, a alicerce, para tudo, para tudo. Discutir tudo. Você tem que discutir tudo com seus filhos. É importante que haja essa discussão. Não confundir democracia com bagunça, com desordem. Baderneiros têm que ir para a cadeia. Baderna não. E aí eu trouxe hoje, você teve o privilégio de ter um senhor, um empresário, com experiência na política e como militar, e um professor, para discutir política e família. Olha que privilégio. Eu quero encerrar o programa dizendo para o professor Vela que Deus abençoe você nesta caminhada e que você seja inteligente no seu discurso. As suas considerações finais, professor. Geraldo, como eu comecei falando, né, sempre um prazer estar aqui, justamente por essas discussões, né? Falo que aqui a gente tinha que sair com certificado de conclusão aqui, que a gente leva todos os aprendizados aqui. Verdade. Essa oportunidade de a gente discutir ideias e aprendizado. E eu vou seguir... De maneira respeitosa. Respeitosa sempre, né? E como eu já te falei isso às vezes nos bastidores, tive a oportunidade de levar o meu produto como empresário na Fátima Bernardes. Sim. E o tratado que você faz aqui com a gente, né? E lá a gente está falando de uma Globo, de uma estrutura maior, mas o tratado e o respeito que você sempre me recebeu aqui é parelho aos altos aparelhos de comunicação do país. Obrigado. Então eu vou realmente seguir esse caminho agora. Eu falo que eu tenho um tripé na minha vida hoje. Minha família, meus negócios e a política. Quando eu perceber que algum desses dois primeiros, por conta da política que está sendo colocada em xeque, para mim encerrou, porque eu não sou político de carreira, né? Uhum. Eu acredito sim que através da política a gente pode aumentar a nossa atuação, que eu fiz a vida inteira, dentro do esporte, dentro da saúde, dentro da educação, né? Levando esses conceitos que a gente discutiu aqui, porque eu tenho uma grande responsabilidade, né? Sentar com o meu avô, que domingo atrás fez 97 anos, olhar no olho dele, que foi vereador na cidade de Cândido Mota, né? E olhar nele e falar, avô, eu tenho um legado a passar à frente. Olhar nos olhos do meu pai, do meu avô paterno que faleceu, dos meus avós, dos meus antepassados, e que eles tenham orgulho de mim e dos meus amigos. Então esse é um dos grandes compromissos que eu tenho, né? Então eu vou seguir essa linha aí, espero que a gente possa quantitativamente chegar lá, porque na última, qualitativamente, eu cheguei, teve grandes pessoas que deram voto de confiança a mim, então espero que esse ano a gente consiga. E usa a frase do Nelson Mandela em relação a tomar decisões que você utilizou na entrevista de hoje, como é que é?
Se vocês me escolheram... Como seu representante, respeitem o caminho que eu vou guiá-los, né? Não vou lembrar dessa frase. E ele falava uma outra importante no esporte, que é o esporte ter o poder de mudar o mundo, né? E ele usou bastante o esporte para que isso aconteça. Professor Vera, muito obrigado, especialmente por hoje. Você deu uma demonstração de muito respeito a esse jornalismo. Obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Meu amigo doutor Daniel Viso, o senhor da Grupo Lumar, sempre atencioso. E hoje, o programa de hoje, ele foi recheado de informações. Nós começamos a discutir, por exemplo, o condomínio. Que o síndico não é o dono da razão no condomínio. Se você perdeu o programa de hoje, vá direto no YouTube, porque vai estar lá todo o programa com essa informação preciosa do Daniel Viso. Eu só pediria ao Lucas, se for possível, Lucas, colocar o endereço do YouTube, que as pessoas que perderam o programa que começou... Tá aí o endereço, tá? No YouTube geral do JR da TV, tá o endereço para você ir lá. Doutor Daniel Viso, a construção de uma entrevista onde os convidados, você em casa... E aqui, nesse debate, de maneira inteligente. Falamos de tudo hoje. Com certeza, o aproveitamento em casa você deve ter anotado, porque serve para o nosso dia a dia. Daniel Viso, é sempre proveitoso estar com você aqui, discutindo pautas interessantes para o nosso público. Geraldo, eu que agradeço. Eu desejo toda a sorte do mundo ao colega nessa sua nova jornada. Eu tenho dito isso cada vez que eu venho aqui, tem um colega um novo colega, acabo de conhecer, que está aspirante a político, né, e é pré-candidato. Então, a gente deseja sorte a todos eles, independente de partidos. Geraldo, o Brasil precisa de um pouquinho mais de tolerância. Nós vivemos um momento muito difícil. Nós estamos numa pandemia. Esperamos que isso não chegue a ser uma endemia, né? E que a medicina consiga encontrar uma cura para isso ou um remédio para amenizar a dor daqueles que estão sofrendo. Então, concluindo, Geraldo, eu acho que nós temos que acreditar um pouco mais naqueles que estão fazendo alguma coisa por nós. Né? Nós temos nossos heróis sem capas, beijo para minha filha Beatriz, médica, todo dia lá no hospital, eu sei da luta dela, mas existem outros heróis, viu? Existem governos também. Sim. Pode ter um ou outro que tenha tido um desvio de conduta lamentável, mas eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa por muita gente. Não fosse isso, não tinha tantos hospitais de campanha espalhados por aí, não tinha tantos recursos, né? O governo federal está de parabéns, você acabou de dizer isso, né? O setor econômico do governo, é evidente que a gente está meio no desespero, economia, saúde, mas eu acho que temos que realmente acreditar. E dar voto de confiança para todos, né? Verdade. Não é o momento de ficar responsabilizando ninguém. Obrigado a todos. Espero retornar aqui, viu, Geraldo? Até a próxima semana. Obrigado, doutor Daniel Viso, o senhor da Lumar, e também ao professor Vera. Comigo, Lucas Braga, também na retaguarda, o Felipe Poi. Não esqueça que, quando escolhemos de maneira equivocada, o preço é muito alto. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.